Oi, School Friends! O Enem é como um personagem, aquele que sempre aparece em episódios especiais e a gente guarda um lugarzinho no nosso coração. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E ele tá lá, firme e forte, nos aguardando a cada final de temporada. E quer um spoiler? A gente não pode adiar, não pode pular a introdução. Tem que assistir tudo direitinho, do início ao fim, prestando atenção em cada detalhe, porque aquele episódio pode ter um easter egg que te leva rumo à aprovação. Legal! Bem louco! Então bora, porque hoje tem muito mais aula digna de plot e twist da sua vida acadêmica. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Daniel Bastos, sou professor de Biologia, sou formado na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e aqui na tela está para você o assunto que a gente vai ver, que é citologia, e também está o meu arroba do Instagram, Prof. Daniel Bastos. Lá você pode procurar, pode tirar dúvidas com relação a essa aula. E também, se você quiser, deixa nos comentários aqui sua pergunta. Ah, professor, não ficou tão bem esclarecido, não ficou legal? Deixa nos comentários a perguntinha aqui, que aí a gente vai respondendo você, tá? Ó, nesse slide aqui, a gente tem os temas mais abordados, né, nos últimos anos de Enem. Você vê aí que o tema de ecologia, basicamente 25% das questões de biologia que tem na prova de Ciências da Natureza, que é no segundo dia de provas do Enem, tá? Ele é o tema mais abrangente, a gente ainda vai ver ecologia durante esse curso, tá? Temos o tema também de botânica, de bioenergética, de fisiologia e citologia, né? Citologia está aí entre os 5 temas que são mais abordados no Enem. E eu vou iniciar hoje com citologia, tá? A gente vai falar de uma introdução, os principais conceitos, tá bom? Vamos falar sobre as organelas, os tipos celulares. E aí, já para a gente dar início, a gente sabe que citologia é o estudo das células, tá? Desde as células mais primitivas, né, menos complexas, até as células mais complexas, como é o caso das células humanas, por exemplo, tá? Eu gosto de imaginar assim, quando você está falando, por exemplo, de uma população, qual é a menor unidade funcional de uma população? A menor unidade de uma população é uma pessoa, é um organismo, tá? Do mesmo jeito, a gente fala quando se trata de células, de órgãos, de tecidos. Qual é a menor unidade funcional do nosso corpo, né? Qual é a menor unidade funcional de um organismo? É a célula, tá? A célula ela é a menor unidade funcional, tá? A célula, quando a gente fala dos requisitos para ser considerado um ser vivo, a célula é um requisito e muito importante. Como assim, professor? Não entendi. Para ser considerado um ser vivo, você tem que nascer, você tem que crescer, tem que se reproduzir e morrer, né? E aí tem que ter metabolismo próprio, né? E para isso precisa ter célula. Professor, e qual é o ser que a gente poderia citar aqui que é vivo e não tem célula? Como eu acabei de dizer, para ser vivo tem que ter célula. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente considera vírus como seres vivos e vírus não são seres vivos, tá? Eles são acelulares, eles não têm estrutura celular. Por isso, eles não são considerados seres vivos, tá? A gente vai até estudar isso mais para frente. É interessante também que saibamos que células surgem de células, tá? Até mesmo a nossa primeira célula, que no caso é o zigoto, tá? Quando gametas do papai se juntam com gametas da mamãe, fazem a fecundação, o zigoto ela é formado e a partir desta única célula, que ela é totipotente, ou seja, ela dá origem às outras células, é aí que o nosso corpo ele vai ser formado, né? Vai ter a formação de tecidos, vai ter a formação de órgãos. Esses órgãos vão dar origem a sistemas, que vai dar origem a todo o organismo, tá? Como eu falei, a célula, se você pensar nela, fazendo aquela comparação, ó, qual é a menor unidade funcional de uma população? Não é um organismo? Então, a menor unidade funcional do nosso corpo, por exemplo, é nossa célula, mas ela funciona como um corpo, né? Por quê?
porque ela também é composta de órgãos. O seu corpo, ele precisa de órgãos para funcionar, não é? Então a célula também precisa de órgãos para funcionar, só que eles são muito pequenininhos, tá? E são chamados de organelas. As organelas é quem contribui para o funcionamento de cada célula do nosso corpo. Vou passar aqui o slide para a gente começar a diferenciar esses tipos celulares, né? Primeiro, a gente tem que saber que os seres, eles podem ser tanto unicelulares, quanto eles podem ser pluricelulares. Como assim, professor? Existe ser de apenas uma célula? Existe. Existem seres unicelulares, como, por exemplo, bactérias, né? Tá aqui até na imagem para você, em azul, tá? Cada bactéria dessa, ela é composta de apenas uma única célula. Este é um ser unicelular. E um ser pluricelular, não preciso nem dizer, é um ser composto de várias e várias células, assim como nós, que temos trilhões e trilhões de células. Há um modo também de diferenciarmos as células, falando com relação à presença ou não de uma organela chamada núcleo, né? As células procariontes, que são células mais primitivas, são células, por exemplo, das próprias bactérias, elas não têm núcleo, tá? Justamente o que diferencia isso de uma célula procarionte de um eucarionte é o núcleo, tá? Porque na procarionte não tem núcleo, ou seja, não tem nenhum envolto para guardar o material genético. Portanto, o material genético dessa célula ela fica dispersa no citoplasma, né? Fica na região interna da célula, ela toda. Já na eucarionte, que, por exemplo, são as nossas células, o envoltório nuclear ele é feito para guardar esse DNA, né? A evolução, ela basicamente chegou nesse ponto para quê? Para que esse material genético ele seja guardado e muitas características possam ser preservadas. Já imaginou se você não tivesse o núcleo, se o seu DNA ele não se condensasse em forma de cromossomo lá nas células, né, no núcleo das suas células? Talvez você nem parecesse com o papai ou com a mamãe, né? Você não teria essas características herdadas, talvez, tá? Além de diferenciarmos essas células em células procariontes e células eucariontes, a gente pode diferenciar também em células animais e células vegetais, tá? As células animais, elas geralmente apresentam organelas que, por exemplo, como o centríolo e os lisossomos, elas não são encontradas em células vegetais. Tá? Da mesma forma que organelas como, por exemplo, o cloroplasto, elas não são encontradas em células animais, são encontradas apenas em células vegetais. Você vai perceber durante essa aula que eu vou falar um pouco menos sobre células vegetais, visto que um dos assuntos que nós abordaremos mais para frente é botânica. E nesse assunto de botânica, aí sim, eu vou conseguir falar melhor para vocês sobre as células vegetais. Por enquanto, eu vou dar uma ênfase maior às células animais, tá bom? Bom, como eu já falei para vocês, as organelas celulares, elas servem para quê? Para dar funcionamento às nossas células. Eu separei nesse slide aqui para vocês e vou deixar até para vocês tirarem um print aí, as principais organelas que formam a maioria das células animais, tá? A membrana plasmática é o núcleo, que eu acabei de falar, que guarda o material genético, né? A gente vai falar mais especificamente sobre cada uma dessas organelas um pouco mais para frente. Os ribossomos, que servem para síntese proteica, tá? Retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, tá? O complexo de Golgi, mitocôndrias, lisossomos, peroxissomos, o citoesqueleto, né? E o centrosomo, que é formado pelos centríolos. Na célula vegetal, por sua vez, a gente nota que muitas organelas são as mesmas, mas existem algumas diferenças, tá? O vacúolo central não tem na célula animal e na célula vegetal ele já vai servir ali para guardar amido, né? A gente vai falar disso em outra aula, tá? Em outro momento. Existem também os cloroplastos, que são responsáveis pela fotossíntese, né? Que a planta faz para obter sua própria energia, seu próprio alimento, tá? E assim como outros plastídeos. Bom, chegamos na parte de falar sobre cada organela em si, separadamente. Ei, professor, é difícil, é muito nominho, mas é como eu disse, pense como se fossem órgãos de um corpo,
Tá? Você sabe que o seu coração ele tem uma função que é fazer o seu sangue circular, é bater, né? É ali dar aquela força para que o seu sangue percorra todo o seu corpo. Você sabe que o seu pulmão serve para a sua respiração, né? Ah, professor, mas eu fico nervoso na hora do Enem, chega lá, eu esqueço, é muito nome. Se você fizer, eu garanto que se você fizer esta comparação da célula em si com o seu organismo, você consegue aí guardar a maioria das informações, tá? Então vamos lá, começando a falar sobre membrana plasmática, tá? A membrana plasmática, ela serve principalmente sobre 3 aspectos, tá? Revestimento, é ela quem reveste toda a nossa célula, tá bom? É ela, vamos dizer assim, que delimita a nossa célula. Ela serve de proteção e, obviamente, serve de seleção. Professor, proteção é sim, porque a membrana ela segura primeiro ali a célula para ela não entrar em nenhuma deconformidade, ela consegue evitar que alguns seres entrem quando a gente já parte para o caso da seleção, tá? Essa seleção ela é feita através de transportes ou passivo ou ativos, tá? Com gasto ou não de energia, tá bom? A gente pode perceber que, por exemplo, algumas partículas, algumas moléculas conseguem passar pela membrana plasmática de forma mais fácil, porque a gente tem uma dupla camada fosfolipídica nessa membrana e a camada interna ela é apolar, né? Ela é hidrofóbica, ela tem medo de água, por isso ela fica escondida ali. Então partículas que são partículas hidrofóbicas também, apolares no caso, elas conseguem passar com mais facilidade por ter a composição muito parecida com a membrana. Então elas conseguem passar. Outras não têm essa facilidade. Então elas vão precisar de um canal. Ó, aqui eu tenho um exemplo na tela de uma proteína que está aderida à nossa membrana que ela serve de canal. Professor, canal de quê? Pode ser de cálcio, pode ser de potássio, pode ser de sódio, tá? E esses canais, eles são bem específicos. Ou seja, tem um canal para passar, por exemplo, sódio. Esse canal de sódio, ele só serve para sódio. Cálcio não serve para passar no mesmo canal, tá? Então, cada um tem seu canal. Eles têm especificidade, tá? Vou passar aqui. Existem glicoproteínas também que na membrana, que a gente chama de glicocálix, né? Serve para, vamos dizer assim, comunicação, né? Essas unidades, elas servem para o reconhecimento de partículas que se aproximam da célula, para saber se a célula quer colocá-las, vamos dizer assim, para o seu interior, né, para dentro, ou se não querem, tá bom? O núcleo celular é uma organela muitíssimo importante, tá? Ela é delimitada pelo seu envelope nuclear, tá? É uma membrana com poros, esses poros são chamados de poros nucleares, fica mesmo aqui onde eu estou apontando com a caneta, tá? O núcleo, ele é responsável, como eu já disse, por guardar o nosso material genético, então é nele que o nosso DNA fica organizado lá em cromossomo, tá? Em cromatina, tá bom? O nucleoplasma é a parte interna dele, gelatinosa, tá? O nucleolo é a região densa responsável pela síntese de RNA, porque dentro do núcleo o RNA ribossômico, o RNA mensageiro, ele é produzido, tá? Os poros servem para controlar essa passagem do que está na parte interna do núcleo e do que vai para o citoplasma da célula, tá bom? E a função principal do núcleo nada mais é do que controlar as atividades celulares, tá bom? A síntese proteica, o metabolismo energético, a divisão celular, o núcleo é quem controla, tá? A gente falou que a célula ela só surge de uma outra célula. Então, no momento que essa divisão celular ela vai acontecer, é o núcleo, vamos dizer assim, quem comanda, tá bom? E a questão da exclusividade, eu já falei para vocês, que o núcleo ele está presente apenas nas células eucariontes, tá? Não temos núcleo em células procariontes. Isso pode ser uma pegadinha de prova e você tem que estar ligado. Célula, por exemplo, de bactéria não tem núcleo, tá bom, pessoal? Passando aqui, a gente chega na mitocôndria. Essa mitocôndria, eu, pelo menos, enquanto biólogo, eu considero ela uma das organelas mais importantes que a gente tem nas células,
porque é a organela que confere energia, tá? É a organela que, vamos dizer assim, é a usina de força da célula, tá bom? Pontuei aqui 5 pontos que a gente começa pela dupla membrana, tá? Ela tem uma membrana externa lisa e ela tem uma membrana interna dobrada, né? Que a gente pode chamar de cristas mitocondriais. O que está no meio a gente chama de matriz mitocondrial, é onde estão as enzimas, o DNA e os ribossomos próprios. Interessante que a mitocôndria, ela tem um DNA que é só dela. Ela não precisa digamos assim, não precisa do DNA da célula. Ela tem o DNA próprio, vocês vão entender já já o porquê, tá? Como eu já disse, ela é que é responsável pela produção de energia da célula. É o principal local da respiração celular. Ela gera ATP, adenosina trifosfato, tá? Nossa moeda de energia, tá bom? A respiração celular, a gente vai falar sobre isso numa aula de metabolismo energético, mas ela é dividida em 3 fases, tá? Que a primeira é a glicólise, a segunda fase é o ciclo de Krebs e a terceira fase é a cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa, tá? Nesse ponto 4 aqui, chegou onde eu queria, onde eu disse que ia dar aquele up, né? Ela tem origem endossimbiótica. O que é isso? Acredita-se que as mitocôndrias eram bactérias que foram incorporadas por células primitivas. É tipo assim, existia a célula eucariótica, porém ela não tinha mitocôndria e ela tinha uma dificuldade maior de produzir energia, tá? E existia a mitocôndria, que era um ser só, tá? E essa mitocôndria, ela foi englobada por essa célula, tá? Ela foi, vamos dizer assim, na linguagem informal, ela foi engolida, tá? Ela notou que ficando dentro da célula, ela estava protegida. Por que ela estava protegida? Porque a célula notou que, tendo a mitocôndria lá dentro, ela conseguia ter uma maior produção de energia, ela conseguia realizar mais funções com a mitocôndria lá, sem fagocitá-la, sem destruí-la, tá? Ela inteirinha lá dentro, era melhor para a célula e a mitocôndria se sentia mais segura. Então, essa é a teoria da endossimbiose, que, na verdade, os cientistas hoje já têm como uma certeza, tá? E aí ficou, as células foram se dividindo, a mitocôndria permaneceu, e aí tem um detalhe, questões de Enem costumam cobrar, falando de mitocôndria e herança materna, tá? Você só recebe mitocôndrias da sua mãe, tá? Você não recebe mitocôndrias do seu papai, por quê? Lá na produção dos gametas, o espermatozoide, ele não leva mitocôndrias, tá? Então, todas as mitocôndrias que você tem são derivadas das mitocôndrias maternas, tá bom? Mitocôndria tem DNA próprio, mitocôndria só vem da mamãe, tá bom? Lembra isso aí. Então, a autonomia parcial é o 5º ponto, acabei de falar, né? Que possui o DNA e os ribossomos próprios e sintetiza algumas de suas próprias proteínas, tá? Nem precisa de todas as proteínas que são sintetizadas pelos ribossomos que estão no citoplasma, tá? Eles podem sintetizar suas próprias proteínas. Próxima organela é o complexo de Golgi, tá? É um conjunto de sacos achatados e são empilhados, ó. Dá para você ver aqui na imagem, um complexo de Golgi não é a coisa mais bonita do mundo, né? Mas é muito funcional. Ele modifica, armazena e empacota proteínas e lipídios, tá bom? Como assim, professor? É como se fosse os correios da sua cidade, tá? Ele chega, armazena, tá? Algumas proteínas, empacota e envia, tá? Essas proteínas a gente vai ver mais na frente, que são produzidas na maioria das vezes pelo retículo endoplasmático rugoso. A gente chega já lá, tá? Ela também forma lisossomos e vesículas secretoras, tá bom? O principal de complexo de Golgi que você tem que saber é isso. Chegamos nos retículos, o endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. Podem chamar na prova de HER e de HEL, tá? O retículo endoplasmático rugoso, ele está aderido ao núcleo da célula e pode olhar aqui na imagem que eu trouxe para vocês, ó, que tem vários pontinhos nele aqui. Isso aqui, pessoal, são ribossomos, por isso que é rugoso, tem muitos ribossomos aderidos à sua membrana aqui, tá? Esses ribossomos, como vocês já sabem, servem para
sintetizar proteínas. E essas proteínas que são sintetizadas no HER são enviadas para o complexo de Golgi. Por quê? Porque a maioria das proteínas que são sintetizadas, são produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso, são proteínas que serão usadas para o meio externo à célula, tá? O meio extracelular, não intracelular. Isso aí eu vou falar com vocês um pouco mais à frente, tá? Já o retículo endoplasmático liso é responsável, está aqui ele aqui na frente, ó, ele é responsável pela síntese de lipídios, pela desintoxicação da célula e também por armazenamento. Chegamos nos centríolos, tá? Os centríolos também uma importante estrutura celular, uma importante organela, porque ele participa da divisão celular organizando o fuso mitótico, aquela imagem bem bonita das duas células se separando, né? Cada uma com os seus fusos apontados lá para as pontas das células, né? Os centríolos são responsáveis por fazer também o citoesqueleto, né? Estão associados também à formação de cílios e flagelos em algumas células, tá, pessoal? No próximo bloco, eu vou fazer algumas questões com vocês, tá? Sobre as organelas celulares, tá? E suas funções, tá bom? Questões que caíram no Enem, questões que, na verdade, são recorrentes, elas tornam a cair, claro, nem sempre da mesma forma, mas a gente vai trabalhar elas de uma forma que você consiga associar a organela que a gente citou aqui à sua devida função, nas mais variadas ocasiões, tá bom? Vou ficando por aqui, a gente encerra esse primeiro bloco agora. No segundo bloco, a gente resolve questões. Bom, voltamos, pessoal, ao segundo bloco da nossa aula de citologia, tá? Ficou aí 3 pontinhos que eu ainda não conversei com vocês, tá? 2 organelas que são lisossomos e peroxissomos, tá aí na tela para você, tá? Os lisossomos, eu coloquei aqui como que é uma bolsa membranosa com enzimas digestivas, tá? Está presente no citoplasma, obviamente, das células eucariontes, né? E a sua função é digerir substâncias orgânicas com auxílio de suas enzimas digestivas. O lisossomo, ele atua no processo digestivo das células, tá? Para isso, ele utiliza de suas enzimas digestivas. Essas enzimas, que são enzimas hidrolíticas, elas necessitam de água para organizar essa quebra dessas moléculas, dessas partículas, tá? E ainda está envolvida em outros processos celulares. Tem questões de Enem que falam muito sobre autofagia, né, que é como se fosse aí a célula ela se reciclando, tá? Como se fosse uma reciclagem, né? Ela pega aquelas organelas que provavelmente já estão muito velhas ou defeituosas, tá? E elas conseguem fazer essa autofagia, elas mesmo destroem as suas organelas, tá? Aproveitam essas partículas para outras coisas, e aí a célula mesmo vai produzindo novas organelas para atuar de uma melhor forma aí em todos os processos celulares, tá? Então, quando falar em lisossomo, você vai se lembrar logo de digestão, tá bom? Tem os peroxissomos também, que o bizu, vamos dizer assim, de peroxissomos, é você lembrar que ele atua na desintoxicação celular. Eu coloquei aqui para você, está na tela, como que é uma bolsa membranosa com enzimas digestivas também, que também está presente no citoplasma das células eucariontes. E essas enzimas que estão armazenadas no peroxissomo, elas atuam no metabolismo do peróxido de hidrogênio, tá? Que é uma substância nociva para nossas células, tá? E ela também destrói outros compostos tóxicos. Os peroxissomos são abundantes nas células dos rins e do fígado, chegando até a ocupar 2% das células hepáticas. É nas células do fígado, né? Quando a gente vai para aquela noitada, né? A gente bebe, a gente diz que maltrata o fígado, né? As células hepáticas são responsáveis por essa desintoxicação, e é justamente os peroxissomos que têm, vamos dizer assim, uma maior atuação nesse quesito, tá bom? Passando para cá já tem as questões, mas antes da gente chegar nas questões, você pode notar que eu falei muito sobre ribossomos,
Falei muito sobre síntese proteica, mas eu não deixei o slide de ribossomos aqui para vocês como organelas, tá? Por que eu fiz isso? Porque muitos autores não consideram o ribossomo como uma organela celular. Por que não considera o ribossomo como uma organela celular? Porque ele não tem em volta dele uma membrana, tá? Geralmente, todas as organelas celulares, elas são membranosas, ó. Repare que aqui nesse próprio lisossomo aqui, ó, tem uma membrana, tá? No peroxissomo também, ó, ele é composto por uma membrana. Todas aquelas partículas que são consideradas organelas, né, essas unidades são consideradas organelas, elas têm membrana. Então, por isso, muitos autores, eles não consideram os ribossomos, apesar dele ter uma atuação muito forte na célula, né, principalmente no quesito de quando a célula está no processo de divisão celular. Nós sabemos que no processo de divisão celular, ele também acontece em 3 fases, tá? A primeira fase é a duplicação do DNA. Este processo ainda é feito dentro do núcleo da célula. O DNA está lá enroladinho em cromossomo, né? Ele está condensado, na verdade, em cromossomo. E aí ele vai se abrindo, né, para que as suas informações sejam lidas, tá? Essas informações sejam duplicadas, tá bom? Depois disso, o segundo processo é o processo de transcrição, onde uma fita de DNA ela vai ser transformada, ela vai ser transcrita numa fita de RNA. Esse RNA, muitas das vezes, é o RNA mensageiro. Por que mensageiro? Porque ele vai sair lá do núcleo da célula, através do poro nuclear, e vai lá para o citoplasma, né? Vai lá para o retículo endoplasmático rugoso, e encontrar os ribossomos. Ribossomos esses que, como eu já disse várias vezes, eles sintetizam as proteínas que são importantes, principalmente de forma estrutural para a nossa célula, para o nosso corpo como um todo, né? E aí os ribossomos, eles vão ler, né, esse RNA mensageiro que vai chegar, e a partir da leitura desse RNA mensageiro, ele vai fazer a síntese proteica. Então, professor, olha aqui para mim. Todas as proteínas que existem no nosso corpo, elas são sintetizadas por ribossomos? São. Tanto faz os ribossomos do citoplasma, como podem ser também os ribossomos aderidos à membrana ali do nosso retículo endoplasmático rugoso. Pequena diferença é que a maioria dos que são produzidos lá no RER, né, eles são enviados para fora das células. E as proteínas são produzidas pelos ribossomos que estão no citoplasma, na maioria das vezes são usadas pela própria célula, tá bom? Explicado isso, a gente vai agora começar as nossas questões. Eu procurei trazer questões que já foram cobradas no próprio Enem, tá? São questões que geralmente são contextualizadas, né? Quase todas. Eles pegam um acontecimento, né, de mundo, tá? E trazem essa biologia aqui para dentro da prova para você fazer a associação, tá? Ele quer que você desempenhe, que você tenha essa competência, que você desempenhe sua habilidade, né, de entender aquela questão e de saber como ela impacta no seu cotidiano, tá bom? Então a primeira questão diz assim: os ursos, por não apresentarem uma hibernação verdadeira, acordam por causa da presença da termogenina, uma proteína mitocondrial que impede a chegada dos prótons até a ATP sintetase, gerando calor. Esse calor é importante para aquecer o organismo, permitindo o seu despertar. A pergunta: em qual etapa do metabolismo energético celular a termogenina interfere? Bom, quando eu estava falando aqui para vocês sobre as organelas, eu falei da mitocôndria. Tá? Falei que a mitocôndria é uma das mais importantes organelas celulares, por quê? Porque ela é responsável pela respiração celular. E falei também que essa respiração celular ela é dividida em 3 etapas, sendo a primeira delas a glicólise, a segunda o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, né? E a terceira é a cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa. Tá? Claro, a gente não estudou o metabolismo energético agora, tá? Porque a aula é sobre citologia, mas queira ou não, já é um assunto que fica ligado. Então, essa pergunta envolve citologia e envolve metabolismo energético, tá? Uma vez que você vê que é uma proteína mitocondrial, você já liga ali a mitocôndria, né? Já está atento, tá bom?
E está dizendo que impede a chegada de prótons até a ATP sintetase. Essa que está presente é uma proteína que está presente na membrana interna da mitocôndria e que vai participar da terceira fase do processo, o processo de fosforilação oxidativa. Ela participa lá na cadeia respiratória. Então está perguntando aqui, ó, em qual etapa do metabolismo energético celular a termogenina interfere? Você de cara já eliminava a glicólise, tá? Porque a ATP sintetase nada tem a ver com a glicólise, tá? Não é também fermentação lática, que fermentação lática ela vai acontecer na ausência de oxigênio, tá? O ciclo do ácido cítrico talvez você poderia confundir, mas essa parte é a parte do famoso ciclo de Krebs, onde o citrato ele vai sofrer várias transformações químicas lá para gerar ATP também, tá? As duas moléculas de piruvato que vem lá da glicólise, tá? E isso na aula de metabolismo energético a gente vai ver bem mais a fundo. A oxidação do piruvato não, tá? De fato, a fosforilação oxidativa, essa é uma questão que eu considero até fácil, tá? Então é uma questão que você, considerando a forma de correção do Enem, tem que evitar ao máximo errar, tá bom? Letra E, questão correta, fosforilação oxidativa. A gente vai agora para a questão 2, também que foi cobrada no Enem, e diz assim: a ricina, substância tóxica extraída da mamona, liga-se ao açúcar galactose, um carboidrato, né, galera? Ele está presente na membrana plasmática de muitas células do nosso corpo. Eu falei lá do glicocálix, tem a ver, tá bom? Após serem endocitadas, penetram no citoplasma da célula, onde destroem os ribossomos. Olha só o que a questão está dizendo. A ricina é uma substância tóxica que é extraída da mamona e ela se liga a uma galactose que está presente na membrana plasmática de muitas células, tá? Quando elas são endocitadas, ou seja, quando elas vão para a parte interior da célula, tá? Elas destroem os ribossomos, tá bom? Matando essa célula em poucos minutos. Olha a pergunta. O uso dessa substância, ela pode ocasionar a morte de uma pessoa ao inibir a síntese de alternativa A, RNA, alternativa B, DNA, alternativa C, lipídios, alternativa D, proteínas, alternativa E, carboidratos, tá? Pessoal, eu estou falando aqui na questão, a gente está lendo a questão e está vendo que ela relaciona tudo aos ribossomos, tá? Os ribossomos são destruídos. Então, assim, quando a gente fala de DNA e RNA, na maioria das vezes, eles estão relacionados ao núcleo, tá? DNA e RNA estão lá no núcleo. Claro, o RNA vai sair, vai participar da própria síntese proteica lá fora, tá? O DNA, você nem considera ele praticamente no citoplasma, porque ele está guardadinho lá no núcleo, ele está guardando as suas informações genéticas, tá bom? Lipídios, a gente não chegou a conversar sobre lipídios, né, sobre gorduras, mas nada tem a ver com ribossomos, tá? A alternativa que a gente de cara já veria, e essa é uma questão também considerada uma questão tranquila, fácil, é a letra D, proteínas, porque a gente passou essa aula em muitos momentos conversando que os ribossomos, eles são sintetizadores de proteínas, eles produzem proteínas que são importantes na estrutura, não só de nossas células, mas de todo o nosso corpo. Então, assim, se destroem os ribossomos, ela pode matar uma pessoa, ocasionar a morte de uma pessoa, porque ela está inibindo a síntese proteica, matando ribossomos, está destruindo ribossomos, está destruindo também a síntese proteica. Professor, quer dizer que é tão forte assim, tem que estar sintetizando proteína? Claro, direto. Uma vez você sofre um corte no braço, né? Células suas ali da sua pele foram destruídas, o seu corpo ele tem que repor. Para isso ele tem que produzir novas células. E para produzir novas células você precisa da divisão celular. Precisando da divisão celular, você vai precisar sintetizar proteínas. Tudo se liga, tá vendo? Carboidrato, né, são açúcares, não tem nada a ver com o tema de ribossomos, né? Então a gente já eliminaria. Resposta certa, a resposta à letra D, tá bom, pessoal? Vamos para a questão
3 ela é um pouco maior, dá uma imagem para a gente analisar, tá bom? E ela diz assim: o nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNA e proteínas, processos dependentes de energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos, a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem de... Perdão, me perdi aqui. Um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com um metabolismo de síntese mais elevado, dentre as 5 que estão esquematizadas na figura. Então você tem essa figura aí, ela tem uma legenda mostrando o que é mitocôndria, o que é retículo endoplasmático rugoso, né? Heterocromatina, eucromatina e nucleolo, tá? Essa é a legenda para você entender o que significa cada figura, tá bom? E embaixo tem 5 linhagens, tá? E aí as 5 são diferentes, você vai notar. E o que é que essa questão quer? Ele quer uma linhagem com um metabolismo de síntese mais elevado. Síntese de proteínas, de RNAs, tá? Você vai olhar essas linhagens aqui e vai notar, pessoal, que a linhagem aqui, por exemplo, a primeira, vou analisar todas com vocês, tá? A primeira, eu tenho 2 mitocôndrias aqui, ó. Eu tenho heterocromatina, eucromatina e tenho uma parte de retículo endoplasmático rugoso. Beleza. Consegue produzir, ter uma síntese de proteica? Consegue. Alta? Não sei, vamos comparar lá as outras, tá bom? Nessa segunda imagem aqui, ó, eu já tenho 2 partes que representariam o retículo endoplasmático rugoso. Então, o que é que eu posso dizer? Que aqui eu já tenho uma produção maior, tá? Professor, tem mais mitocôndrias. Tem a ver, talvez, com metabolismo energético, tá? Mas com síntese de RNA e proteínas, não, tá bom? Ok? Eu vou para essa terceira aqui, ó, e da mesma forma eu tenho 2 retículos endoplasmáticos rugosos aqui, ó. Tem uma porção maior aqui de heterocromatina, tá? O que não faz eu ter uma taxa de produção de RNA tão alta, tá? E nessa quarta, que essa quinta aqui eu já vejo que ela é parecida com a primeira, mas nessa quarta a gente vê que ela tem muitos retículos endoplasmáticos rugosos, ó, são 4, tá? Uma heterocromatina menor, tá? Portanto, essa 4 aqui, ela é considerada o quê? Ela tendo uma maior taxa de síntese de RNA e proteína. É tanto que, quando ele pergunta qual é a linhagem que deve ser escolhida pelo pesquisador, nas alternativas tem a letra A, linhagem 1, depois a B, linhagem 2, a C, linhagem 3, a D, linhagem 4 e a 5, a E, né, é linhagem 5. Vocês vão notar que a resposta correta é justamente a linhagem 4, que é a letra D, tá aí no slide para vocês, tá? Resposta certa, a letra D, que tá aqui, ó, cheio de retículo endoplasmático rugoso, ó. Portanto, ele conseguiria uma síntese muito maior de proteínas, tá bom? Da forma que o pesquisador queria selecionar, tá bom? Na questão 4, a gente tem assim: os sapos passam por uma metamorfose completa. Os girinos apresentam cauda e brânquias externas, mas não têm pernas. Com o crescimento e desenvolvimento do girino, as brânquias desaparecem. As pernas surgem e a cauda encolhe. Posteriormente, a cauda desaparece por apoptose ou morte celular programada. Eu já falei sobre isso aqui, tá? Essa morte celular programada ela é regulada por genes, resultando num sapo adulto, tá? A organela citoplasmática envolvida diretamente no desaparecimento dessa cauda Aí ele dá aí 5 organelas para a gente, né? O ribossomo, o lisossomo, o peroxissomo, o complexo golgiense, o retículo endoplasmático. Já falei para vocês do processo de autofagia. Essa pergunta, ela fala sobre isso, tá? Apoptose, morte celular programada. Quem é responsável por isso nas nossas células são os lisossomos, alternativa B, tá bom? Quando você se lembrar de apoptose, de morte celular programada, você vai se lembrar de lisossomos, porque
eles são responsáveis por essa digestão celular, até mesmo das próprias organelas, né? Que não são mais usuais, que estão velhas, que estão defeituosas, enfim. Letra B, tá? Lisossomos, questão correta. Questão 5. Um pesquisador preparou um fragmento de caule de uma flor de margarida para que pudesse ser observado em microscopia óptica. Tá? Também preparou um fragmento de pele de rato com a mesma finalidade, para observar. Só que após um descuido, as amostras foram misturadas, tá, pessoal? Como que ele conseguiria, a pergunta é essa, ó, como que ele conseguiria saber qual é qual? Ó? Que estruturas celulares permitiriam a separação dessas amostras se reconhecidas, tá? Como era que ele ia saber? E agora, misturei, como é que eu vou saber quem é quem, tá? Então vamos lá. Alternativa A. Ribossomos e mitocôndrias ausentes nas células animais? Não. Ribossomos estão presentes em todas as células, inclusive nas células procariontes, tá? Que não tem núcleo, mas tem ribossomos. Células mais primitivas, mas tem ribossomos, tá? Então, eles não estariam ausentes nas células animais, então essa questão a gente já desconsidera, beleza? Centríolos e lisossomos, organelas muito numerosas nas plantas. Eu falei para vocês que centríolos e lisossomos, eles vão estar presentes nas células animais, tá? A questão quis confundir você, então a gente também elimina a alternativa B. Envoltório nuclear e nucleolo, característico de células eucarióticas. Envoltório nuclear, a gente vai ter ele presente apenas em células eucarióticas, mas nucleolos não, tá bom? Então a gente elimina também a alternativa C. Lisossomos e peroxissomos, organelas exclusivas de células vegetais. A gente já falou que lisossomos, eles não estão presentes em células de plantas, tá? Quem vai atuar como lisossomo lá são vacúolos, tá? Um pouco diferente, a gente vai falar sobre isso na aula de botânica, tá? E aí, a última alternativa, a alternativa E, parede celular e cloroplasto, estruturas características de células vegetais. Aí sim, a gente não viu sobre essas organelas ainda aqui, tá? Porque a gente estudou mais focado nas células animais. Isso aqui a gente vai ver em botânica, mas parede celular, cloroplasto, que é responsável pela fotossíntese, elas são estruturas características de células vegetais. Então, assim, o pesquisador ele conseguiria diferenciar qual célula é do caule da flor e qual é a célula que é da pele do rato. Tá bom? A alternativa certa, a alternativa E, ok? Beleza? Vamos aqui para a última questão que eu trouxe hoje, a questão 6, tá? Ela tem até um título, tem assim, companheira viajante, tá? É um texto, vamos ler. Suavemente revelada, bem no interior de nossas células, uma clandestina e estranha alma existe. Silenciosamente, ela trama e aparece cumprindo seus afazeres domésticos cotidianos, descobrindo seu nicho especial em nossa fogosa cozinha metabólica, mantendo a entropia em apuros, em ciclos variáveis noturnos e diurnos. Contudo, raramente ela nos acende, apesar de sua fornalha consumi-la. Sua origem microbiana, supomos. Julga-se adaptada às células eucariontes, considerando-se como estava, uma serva a serviço de nossa verdadeira evolução. A organela celular descrita de forma poética nesse texto temos a alternativa A, centríolos, alternativa B, lisossomos, alternativa C, mitocôndria, alternativa D, complexo golgiense ou complexo de Golgi, alternativa E, retículo endoplasmático liso. Já falei com vocês aqui a teoria da endossimbiose, né? Essa teoria diz que mitocôndrias foram incorporadas às células eucariontes para que a célula conseguisse aumentar ali o seu metabolismo energético, né? E aí, quando as mitocôndrias foram endocitadas, vamos dizer assim, as células perceberam que era mais vantajoso manter as mitocôndrias do que digeri-las, tá? E aí a mitocôndria, por sua vez, que era um ser unicelular procarionte, né? Ela viu o quê? Eu estou mais seguro aqui dentro da célula. Então, começaram a viver em simbiose, e aí as células se dividiram, e é sobre isso que esse texto poético fala. Ele fala sobre a mitocôndria, a alternativa C, ok, pessoal? Muito interessante essa questão, traz um texto em forma de poema, né? Para a gente analisar. É isso que o Enem faz com você, tá? Ele coloca você para pensar, tá bom? A alternativa C,
mitocôndria, tá? E aí, pessoal, a gente chega ao final da nossa aula. Eu vou voltar aqui os slides, tá bom? Chegamos ao final. Espero que vocês tenham gostado, né? Vou estar postando novas aulas aqui para vocês. Estamos na reta final aí, chegando no Enem. Você tem que agora organizar os seus estudos, pegar aqueles assuntos que mais são cobrados, tá? Focar neles e também focar no que você mais necessita, tá bom? Que você acha que você ainda não pegou, você vai lá, dá uma estudada, tá? Segue a gente aqui, se inscreve no canal, tá bom? Estamos juntos. Até mais. Voltamos, School Friends, e olha só, agora é modo maratona. Pega a pipoca porque vamos descobrir se você é figurante ou protagonista. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no seu programa Nota 10, aula de língua espanhola com o professor Jorge Juan. Na aula de hoje, iremos abordar a respeito de outros gêneros textuais, são eles a historieta, a charge e, logo adiante, os anúncios publicitários. A historieta seria uma forma de expressão artística que consiste em uma série de desenhos que eles podem ser complementados ou não por textos que, quando lidos em sequência, apresentam um relato ou um acontecimento. Esses desenhos, eles costumam ser enquadrados por vinhetas, que o que seriam vinhetas? Seriam essas caixas onde nos mostram, nos relatam a ação ou ilustração, certo? Que apresenta a nossa história. E essas vinhetas são justamente os requadros, né? Os quadros que eu comentei, que apresentam o conteúdo da narrativa e também o aspecto humorístico da história. Outras formas que podemos nomear as historietas são caricaturas na Bolívia, em Guatemala, na Espanha, México e Nicarágua. Chiste, que seriam as piadas, traduzindo ao pé da letra, né, em Guatemala. Las comiquitas na Venezuela. Muñequito em Cuba, Nicarágua e Puerto Rico. El tebeo, como se acostumbra decir en España. E os famosos mangás tão conhecidos no Japão. As características da historieta apresentam uma sequencialidade, né, uma sequência. Então, essas sequências de vinhetas, justamente desses quadros onde apresenta a ação e a ilustração da história, que servem para separar do conteúdo da página. Temos um formato. A historieta ele pode ser relatado tanto no aspecto físico, impresso em página, quanto no formato digital. E quanto à temática, ela apresenta aspectos diversos, desde ficção, aspectos fantásticos, o realismo, dentre outros. Quanto aos elementos da historieta, nós temos as vinhetas, como já mencionado anteriormente, que seriam os quadros onde contém a ação, né, a ilustração da história. Temos as ilustrações, que seriam justamente os desenhos que transmitem o que está acontecendo. Temos os globos de texto, que seriam os balões de texto, onde apresenta os diálogos dos personagens e também apontam o que cada personagem está falando. Temos os ícones e signos próprios, que seriam os elementos desenhados, que representam movimentos, emoções e ou sentimentos. E temos também as onomatopeias, que são palavras que se referem a ruídos. Como, por exemplo, ao dormir, eles fazem o desenho, a representação pela letra Z, né? Z, como dormindo, apesar de o barulho parecer diferente. Como também ao tocar em um portão, pode parecer esse som para representar uma forma de onomatopeia, ok? Em relação aos tipos da historieta, nós temos a tira cômica ou de prensa, seria de imprensa, que seria uma historieta muito breve de poucas vinhetas, né? De poucos quadros onde apresentam as ações e as ilustrações de teor
humorístico e que podem ser publicados em jornais e revistas. Temos o fascículo de revistas ou minisséries, que é uma historieta que ocupa uma parte maior do material, como em uma revista, e que pode apresentar várias versões, vários episódios, porque tem outros tons, pode falar a respeito dos super-heróis também e outras temáticas. E por fim, as novelas gráficas, também conhecidas como os HQs, são aquelas mais largas, por apresentar muitos nós, muitos personagens e, consequentemente, mais episódios. Agora, com relação a outro gênero textual, a charge ela é um texto do campo periódico ou jornalístico que apresenta tanto elementos verbais quanto elementos não verbais. Ou seja, vamos apresentar a parte escrita, né, as palavras, e o lado não verbal por meio de imagens, figuras, dentre outros. E a nossa principal característica da charge é realizar uma crítica de algum aspecto do cotidiano, seja em relação a alguma pessoa, alguma personalidade, ou seja em relação a algum fato ou acontecimento. A característica das charges, nós temos conexão com a atualidade, né? Temos que tratar de um texto recorrente, de algum assunto dos dias atuais. A linguagem é informal. Temos um texto do campo jornalístico, como já mencionado. Um texto híbrido, ou seja, mescla tanto aspectos verbais quanto aspectos não verbais, que são as imagens, e os textos escritos, sempre ligados a acontecimentos que foram elaborados recentemente. E apresentam tons críticos, né, como a ironia e a sátira. Algumas dicas para vocês em relação à interpretação da charge. As charges elas apresentam uma longa história e muitas vezes elas se baseiam em temas recorrentes. A dica número 2 diz respeito a estar ciente das nuances culturais e políticas dos países de língua espanhola. Sempre se faz necessário que você mantenha-se atualizado, faça buscas em sites bastante expressivos do mundo hispânico, para que você tenha um contexto, né, bem mais ampliado. Outra coisa predominante em charge, além da sátira, seria o humor, que é usado para fazer críticas ou ridicularizar determinados comportamentos ou ideias. O aspecto 4 de interpretação traz observar os elementos visuais e a linguagem utilizada na charge, porque elas podem oferecer algum tipo de pista que vai te ajudar a reconhecer a temática ali abordada. E, por fim, prestar atenção ao contexto político em que a charge foi publicada. Então, se faz necessário estar ciente daquele contexto em que a charge foi publicada para entender melhor a mensagem. Agora, entraremos na temática de resolução de questões a respeito das historietas e charges. Então, como já mencionado em outras aulas, iremos começar pela leitura dos enunciados e das alternativas, todas em língua portuguesa, e após fazemos a leitura do texto que está em língua espanhola. A primeira questão traz o seguinte: os mal-entendidos podem ocorrer em diversas situações de comunicação entre falantes de idiomas diferentes. Assim, na charge há um mal-entendido que resulta de uma alternativa A, inadequação do vocabulário; alternativa B, mudança nas regras gramaticais; alternativa C, postura intolerante da personagem; alternativa D, confusão de base semântica; ou alternativa E, diferença de faixa etária. E a charge traz o seguinte: tapas? Experimente. Então, aqui temos que a moça também está com um menu em suas mãos, certo? Então, dando a ideia de estarem em um restaurante ou bar. E a confusão ocorre porque tapas seria um falso cognato ou heterossemântico, que são palavras da língua espanhola que apresentam a sua escrita igual ou similar à nossa língua portuguesa, só que o seu sentido é diferente. Então, tapas seriam pequenas porções de comida, seriam petiscos, certo? Então, voltando ao enunciado da questão,
O mal entendido resulta justamente da alternativa D. O fato do mal entendido do cliente não compreender que tapas é um falso cognato que apresenta um significado diferente na língua espanhola. Ou seja, houve um problema de ordem semântica, do sentido, do significado da palavra. A próxima questão nos pede o seguinte: a charge evoca uma situação de disputa. Seu efeito humorístico reside no: alternativa A, aceitação imediata da provocação; alternativa B, a descaracterização do convite a um desafio; alternativa C, a sugestão de armas não convencionais para um duelo; alternativa D, deslocamento temporal do comentário lateral; alternativa E, o posicionamento relaxado dos personagens. E temos o seguinte, temos dois homens e o primeiro fala o seguinte: ya no es como antes, lo reto a un duelo. E o outro responde: está bien, pardo, pero yo con el joystick e usted com las teclas. Então, fazendo a tradução, temos já não é como antes. Então, reto significa duelo, ou melhor, desafio. Então, o desafio a um duelo. E o homem responde: está bem, pardo, mas eu com o joystick, que seria um console de videogame, e você com as teclas, fazendo alusão às teclas do computador. Então, o efeito humorístico causado na charge deriva de quê? A alternativa A fala na aceitação imediata da provocação. Só que o efeito humorístico não resulta dessa aceitação, e sim por causa da utilização de armas não convencionais. A alternativa B fala em descaracterização do convite a um desafio. E muito pelo contrário, nós temos sim a caracterização do convite quando eles falam lo reto a un duelo. A alternativa C, que seria a nossa resposta, né? O efeito humorístico está justamente na utilização dessas armas não convencionais. A alternativa D fala em deslocamento temporal do comentário lateral, quer dizer, quando o enunciado traz ya no es como antes, essa fala não causa nenhum efeito humorístico, só serve para contextualizar a situação aqui apresentada. E, por fim, a alternativa E fala do posicionamento relaxado dos personagens, e muito pelo contrário. Nós temos aqui uma posição de confronto, né, de enfrentamento. Então, isso também estaria errada. Então, nossa resposta é a alternativa C, sugestão de armas não convencionais para um duelo. A charge a seguir nos pede o seguinte: a charge é um gênero textual que possui caráter humorístico e crítico. Ao abordar o tema do uso da tecnologia, essa charge critica o ou a. Alternativa A, postura das pessoas que não respeitam a opinião dos outros. Alternativa B, tendência de algumas pessoas a interferir em conversas alheias. Alternativa C, a forma como a tecnologia ampliou a comunicação e a interação entre as pessoas. Alternativa D, o hábito das pessoas que passam muitas horas conectadas. Ou a alternativa E, o indivíduo cujo comportamento destoa de seu discurso. E temos o seguinte: ¿sabes qué creo? Que tanta tecnología, tanta era digital, tanto adelanto en la carrera informática nos ha llevado a una época de deshumanización, de despersonalización. E o outro homem responde: não coincido com vos. E o mesmo conclui, né? E a vos? Quem te perguntou? Estou falando com mi notebook. Então ele fala: você sabe no que eu creio? Sabe no que eu penso, no que eu acredito? Que tanta tecnologia, tanta era digital, tanto avanço nessa área informática nos levou a uma época de desumanização, de despersonalização. E o homem responde: eu não penso como você. E ele fala: e quem foi que lhe perguntou? Eu estou falando com o meu notebook. Então, aqui temos como se esse homem estivesse sentindo as dores pelo pensamento, pela opinião que o outro tem, né, a respeito dessa era digital. Então, voltando ao enunciado da questão, a crítica surge em fator de quê? Seria em relação à postura das pessoas que não respeitam a opinião dos outros? Não.
no texto, né, na charge, não apresenta crítica em relação à postura das pessoas. A alternativa B fala em tendência de algumas pessoas em interferir e na charge não apresenta nenhuma crítica em relação a essas tendências de pessoas interferirem em conversas alheias. A C fala que a forma como a tecnologia ampliou a comunicação e a interação entre as pessoas. Então, como podemos ver no texto também não há crítica sobre isso e a interação entre os personagens aparentemente não é muito boa. A alternativa D fala sobre o ato das pessoas que passam muitas horas conectadas, embora possivelmente seja uma coisa que aconteça, mas houve uma possível confusão, né, do candidato ter confundido o outro, e a crítica não está nesse hábito, nesse sentido de passar muitas horas conectadas. E por fim, a nossa alternativa correta, a alternativa E, o indivíduo cujo comportamento destoa de seu discurso. Quando ele fala que chegamos a uma era de desumanização, mas aí o outro personagem olha e diz: mas eu não concordo com você, eu não penso assim. E ele fala: mas eu não estou perguntando a você, eu estou falando com o meu notebook. Então as pessoas estão tão, de certo modo, vidradas à tecnologia que deixam de estar se comunicando pessoalmente com uma pessoa que está ao seu lado para estar em um celular ou algum dispositivo eletrônico. Agora trago uma outra charge de Maitena e traz as seguintes afirmativas. A afirmativa número 1 fala: a opinião que a pessoa sentada na poltrona expressa em pensamento é contraditória à reação da criança de aborrecer-se facilmente. Afirmativa 2. A imagem mostra duas pessoas mais velhas e uma criança que, na situação, parece não estar se divertindo. Afirmativa 3. A fala do homem parece trazer uma orientação implícita de que a criança deve procurar algo interessante com o que se ocupar. E a afirmativa 4 fala: o pensamento da pessoa que está sentada, lendo, mostra seu desacordo com o comentário feito pelo homem. Então, a alternativa A fala: somente as afirmativas 1 e 2 são corretas. A alternativa B: somente as afirmativas 1 e 4 são corretas. A alternativa C: somente as afirmativas 3 e 4 são corretas. A alternativa D: somente as afirmativas 1, 2 e 3 são corretas. E a alternativa E: somente as afirmativas 2, 3 e 4 são corretas. E temos o seguinte na charge: pero, ¿cómo que estás aburrida? Si hay tantas cosas interesantes para ser querida. La gente inteligente no se aburre. Aí a moça que está sentada fala: se angústia. Então, fazendo a tradução, temos: mas como é que você está chateada, né? Está aborrecida? Se tem tantas coisas interessantes que você pode fazer. As pessoas inteligentes não se chateiam, não ficam chateadas, entristecidas. Aí a outra pessoa adulta fala: se angustia, né? Então elas não se chateiam, elas se angustiam. Então, voltando ao enunciado, a primeira nos diz que a opinião que a pessoa sentada na poltrona expressa em pensamento é contraditória. E isso está falso. Por quê? Ela não está sendo contraditória, ela está complementando o sentido, o ponto de vista que a outra pessoa adulta está proferindo. Né? Porque o homem fala: as pessoas inteligentes não se chateiam. E ela complementa: se angustiam. Então, tendo a afirmativa 1 como correta, vamos às alternativas, ou melhor, como incorreta, perdão. Nós já podemos eliminar a alternativa A, a alternativa B e a alternativa D. Então, nos resta as alternativas C e a alternativa E. Então, como vocês podem perceber, nós temos uma única afirmativa a se constatar para descobrirmos a nossa resposta. Já que a C é 3 e 4 e a E é 2, 3 e 4. Então, sabendo se a afirmativa 2 está correta ou incorreta, teremos o nosso gabarito. Então, a afirmativa 2 fala que a imagem mostra duas pessoas mais velhas e uma criança que, na situação, parece não estar se divertindo.
E voltando à charge, nós temos realmente 2 pessoas mais velhas e uma criança que realmente aparenta não estar se divertindo. Então, como temos a afirmativa 2 correta, então o nosso gabarito é a alternativa E. Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são corretas. Agora temos uma tirinha de Mafalda e ela nos pede o seguinte. As tirinhas de Mafalda nos permitem afirmar que: afirmativa 1. Mafalda acordou muito feliz porque tomaria sopa, mas as melodias não a deixaram comer o prato delicioso. Afirmativa 2. Mafalda não gosta de sopa. Afirmativa 3. A mãe de Mafalda lhe contou uma mentira e um palavrão. E afirmativa 4. Mafalda sente o cheiro da comida e imagina que possivelmente seja sopa. Então, estão de acordo com o texto as informações. Alternativa A, 1 e 4. Alternativa B, 2 e 3. Alternativa C, 1, 2 e 4. Alternativa D, 1, 3 e 4. Ou alternativa E, 2 e 4. Então, voltando para a leitura da tirinha, temos: Mi querido diario íntimo, hoy me levanté muy contenta, por lo que creo que durante el día mi estado de ánimo será bueno. Sniff, sniff. Uma onomatopeia. Desmejorando hacia el melodías con probabilidades de sopa. ¿Qué rica comida has hecho hoy, mamita? Sopa. Chiste. No le dice malas palabras en la mesa. Sopa não é mala palavra. Tampouco se dice mentiras en la mesa. Então, a Mafalda fala, né, que ao querido diário dela, hoje que ela se levantou muito feliz, está muito contente. Porque ela acredita que durante o dia o estado de ânimo dela será agradável. E depois ela começa a dizer que o ânimo dela começa a cair, justamente porque existe a possibilidade de que a mãe dela tenha feito sopa. E ela pergunta à mãe dela: mãe, o que você fez de tão delicioso para comer? E a mãe dela responde: sopa. E a Mafalda contesta, né? Não se fala palavras más palavras na mesa. E a mãe responde: sopa não é uma má palavra. E Mafalda finaliza: muito menos se fala mentiras na mesa. Então, voltando ao enunciado, temos 4 afirmativas, né? A primeira fala que Mafalda acordou muito feliz. Isso aí realmente está correto. Só que ele complementa que porque tomaria sopa. E a Mafalda não gosta de sopa, né? Então, a afirmativa 1 está incorreta. Então, se a afirmativa 1 está incorreta, nós eliminamos as alternativas A, alternativa C e alternativa D. Então, ficamos com as alternativas B e a alternativa E. Então, já sabemos que a afirmativa 2 está correta, né? Mafalda não gosta de sopa. E a afirmativa 3 fala que a mãe de Mafalda lhe contou uma mentira e um palavrão. Então, na tirinha não podemos constatar nem que ela falou mentiras e muito menos que proferiu algum palavrão. Então, provavelmente, nossa única resposta seria a alternativa E. E para comprovarmos, Mafalda sente o cheiro da comida e imagina que possivelmente seja sopa. E realmente foi uma coisa que aconteceu. Então, nossa alternativa correta seria a letra E. Temos mais uma tirinha, certo? E ela nos pede o seguinte: com relação ao exposto na tirinha, é correto afirmar. Alternativa A. Miguelito interpreta literalmente a mensagem expressa por Mafalda. Alternativa B. A atitude de Miguelito é compatível com o objetivo de Mafalda em sua sugestão. Alternativa C. A fala de Mafalda é uma analogia à falta de tempo dos adultos para atender as crianças. Alternativa D. A personificação do livro sugerida por Mafalda é uma alusão à imaginação da criança. Alternativa E. A reação de Mafalda expressa a falta de compreensão sobre a mensagem recebida. Então, na tirinha temos o seguinte. Miguelito fala para Mafalda na ligação: Estou solo e aburrido. ¿Puedes venir a mi casa? E Mafalda o responde: Lo siento, Miguelito. Voy a salir con mi mamá.
pero ¿no tenés algún libro? Um livro é um bom amigo. E Miguelito vai, procura um livro na estante, né, e fala, bueno, a que queres que juguemos? Então, Miguelito fala para Mafalda, né, estou sozinho e chateado. Você poderia vir à minha casa? E a Mafalda fala, né, sinto muito, Miguelito, eu vou sair com a minha mãe, mas você não tem nenhum livro em casa, né, você não tem nenhum livro. Um livro é um bom amigo. Então, ele pega o livro na sua estante e fala, bom, então, de que você quer que a gente brinque, né? Então, com relação ao exposto na tirinha, é correto afirmar. A alternativa B, ou melhor, vamos dar a alternativa A fala que Miguelito interpreta literalmente a mensagem, né, expressa por Mafalda. Justamente, porque Miguelito interpreta a fala de Mafalda de forma literal, sem captar o sentido figurado ou implícito da mensagem. Porque quando a Mafalda fala para que ele procure um livro, né, para ele que um livro é um bom amigo, seria justamente para que ele pudesse ler o livro e captar nesse aspecto intelectual. A alternativa B fala que a atitude de Miguelito é compatível e a atitude não é compatível, né, porque a sugestão de Mafalda seria ler e interagir com o conteúdo do livro de forma intelectual. A alternativa C fala da fala de Mafalda é uma analogia à falta de tempo. E na tirinha não apresenta essa alusão à falta de tempo dos adultos. A alternativa D fala da personificação do livro, né? E do livro sugerido por Mafalda. E a sugestão dela é que Miguelito faça a leitura, né, do livro, nesse aspecto intelectual. Ler e interagir nesse sentido através de ideias. E a alternativa E fala da reação de Mafalda expressa falta de compreensão. E também está incorreta porque Mafalda entendeu muito bem o que ela estava sugerindo. Quem não compreendeu da forma correta foi Miguelito, certo? A tirinha a seguir temos... Nas tirinhas, o uso da linguagem verbal e não verbal atende à necessidade de... Alternativa A. Destacar a estratégia do pai para que sua filha faça o que ele deseja. Alternativa B. Mostrar como o diálogo entre pai e filha é produtivo. Alternativa C. Demonstrar que os jovens sempre estão dispostos a acolher o que os pais falam. Alternativa D. Explorar a intenção da jovem de enganar o seu pai. Ou a alternativa E. Criticar a postura energética do pai ao se comunicar com a filha. E temos assim na tirinha. Podes comer comida chatarra? E a filha responde, não, vou a comer sano e a tomar água mineral. O pai continua, salí com tus amigas, volve a la hora que quieras. E a filha responde, não, vou estar em casa antes de las 10. E o pai finaliza, mira a tele, escucha música e não estudies nada. E a filha responde, não, vou estudar como louca toda a semana. E Gaturro, né, que é o gato, fala, que buena estratégia para os adolescentes que contradicem todo o dia a seus padres. Então, na tirinha podemos ver que o pai, ele faz a utilização de uma estratégia que, tipo, se ele dissesse a ela, não saia, chegue cedo em casa, ela possivelmente faria as coisas ao contrário. Por isso ele utilizou dessa estratégia inversa, né, dizendo para ela fazer as coisas erradas, para que ela se conscientizasse e fizesse as coisas corretas. Então, fazendo a tradução, temos, você pode comer comida não saudável. E ela fala, não, eu vou comer comida saudável e tomar água mineral. Saia com suas amigas, volte a hora que você quiser. E ela diz, não, eu vou estar em casa antes das 10. Assista televisão, escute música e não estude nada. Não, eu vou estudar como louca durante toda a semana. E o gato fala, né, que boa estratégia para os adolescentes que se contradizem todos os dias com os seus pais. Então, na tirinha, o uso da linguagem verbal e não verbal atende à necessidade de... Então, nossa resposta, justamente como já mencionado e contextualizado agora, seria a alternativa A, destacar a estratégia do pai para que sua filha faça o que ele
desejasse. Então, pessoal, por hoje é isso. Agradeço a atenção de vocês. Espero que tenha ajudado em mais dicas e nos vemos no próximo bloco. Adiós! Olá, pessoal! Voltamos para mais um bloco e vamos finalizar a temática de historietas e charge, né? Temos a última questão que diz o seguinte: a palavra clave, repetida diversas vezes na tirinha de Gaturro, leva o leitor a uma reflexão sobre o ou a. Alternativa A: uso exaustivo das tecnologias na vida moderna. Alternativa B: qualidade de vida alcançada com os avanços tecnológicos. Alternativa C: a praticidade da utilização dos códigos tecnológicos e sociais. Alternativa D: a necessidade de aprender a utilizar as novas tecnologias. Alternativa E: a quantidade de informações necessárias para resolver problemas. Então, a tirinha nos fala o seguinte: estou estressado. Tengo una clave para el email, una clave para el celular, una clave para la tarjeta de crédito, otra para el banco. Tengo una clave para el auto, otra clave para el internet, otra clave para la alarma de la casa, otra clave para la obra social, otra clave para el... Tranquilo, Gordy. Tenés que aprender a relajarte, tenés que aprender a vivir mejor, es verdad. A ser más feliz, a respirar profundo, a disfrutar más de la vida, de la familia, de tus placeres. Tenés razão. E qual é a clave? Então ele fala: eu estou estressado. Tenho uma senha para o e-mail, uma senha para o celular, uma senha para o cartão de crédito, outra senha para o banco, uma senha para o carro, uma senha para a internet, uma senha para o alarme da casa, outra senha para a obra social, outra senha para... Tranquilo, Gordy. Você tem que aprender a relaxar. Você tem que aprender a viver melhor. É verdade. A ser mais feliz, a respirar profundo, a desfrutar mais da vida, da tua família, dos seus prazeres. Você tem razão. E qual é a senha? Então, tudo ele se refere à senha, né? Porque em tudo ele tem uma senha. Então, a palavra clave, repetida diversas vezes na tirinha de Gaturro, leva o leitor a uma reflexão sobre a nossa resposta alternativa A, o uso exaustivo das tecnologias na vida moderna. Como ele já inicia falando, né? Está estressado pela quantidade de senhas e chaves. A alternativa B fala da qualidade de vida alcançada com os avanços tecnológicos. E não podemos ver melhora na qualidade de vida, né? Pelo contrário, ele está bastante estressado. A C fala da praticidade da utilização dos códigos tecnológicos e sociais. Então, o personagem não acha nada prático ter que decorar várias senhas. A alternativa D fala da necessidade de aprender a utilizar as novas tecnologias. E em nenhum momento na tirinha, né, na charge, houve a questão de usar novas tecnologias, mas sim em focar em decorar as senhas, as chaves. E para finalizar, a alternativa E, quantidade de informações necessárias para resolver problema. Na charge não cita essa informação, tá certo? Então, adentrando agora em uma nova temática, em um novo gênero textual, um anúncio publicitário seria uma mensagem de curta duração que possui fins, né, intenções comerciais e ou promocionais, que busca incentivar uma pessoa a comprar um bem ou um serviço. Algumas das características dos anúncios publicitários consistem em pequenas narrações ou descrições do produto ou serviço, né, visando que o consumidor venha a comprá-lo e ou consumi-lo. Usualmente tem imagens agradáveis e bastante atrativas, visando seduzir ao consumidor, ao cliente a comprar, levando em consideração o aspecto impresso. Caso o anúncio seja impresso, eles fazem uso de letras atrativas e cores atraentes, justamente para chamar a atenção do leitor, do consumidor. São persuasivos,
né, tem a tendência, a pretensão de convencer, seja por meio de palavras, seja também pelo lado emocional. E costumam estar amparados na lei, visando que você, consumidor, você, cliente, seja enganado. Então, a função do anúncio seria justamente fazer com que você, consumidor, cliente, venha a comprar um bem ou serviço. Como tipos de anúncios temos as cabeças parlantes, como do italiano, né, que são aqueles anúncios que apresentam uma figura, seja uma celebridade ou uma autoridade profissional, para abordar sobre um determinado produto, certo? Temos o problema-solução, que são aqueles anúncios que abordam um dilema existente e oferecer uma solução para aquele bem ou pelo serviço oferecido. Temos as testemunhas, que seriam vários consumidores, sejam eles fictícios ou reais, que compartilham suas experiências sobre a utilização de um determinado bem ou serviço. Temos as cenas cotidianas, que são os anúncios que recriam situações de vida, fazendo ênfase na presença da convivência do produto ofertado. Temos anúncios de personagens, sejam eles personagens fictícios, geralmente através de caricaturas, né, fazendo com que o consumidor venha a comprar o produto. Temos os anúncios comparativos, em que o produto promocionado compara-se a marcas de competência, né, de equiparação, para evidenciar a sua superioridade quanto a outra marca. E também temos anúncios que está ligado com o lado emocional, que, como já mencionado, está interligado com esse aspecto de buscar convencer através de emoções e de sentimentos. Agora, adentrando ao lado da resolução de questões, temos alguns anúncios publicitários. A primeira questão nos fala o seguinte: Graças por não fumar. É o título de um texto publicitário produzido pelo Ministério da Educação e Cultura da Espanha. Esse título, associado ao conteúdo do texto, tem como finalidade: alternativa A, proibir o consumo de cigarro em ambientes públicos. Alternativa B, informar os sintomas do tabagismo. Alternativa C, convencer os fumantes a abandonar o vício. Alternativa D, questionar a qualidade de vida do fumante. Ou alternativa E, agradecer as pessoas que não fumam. Então temos o seguinte na campanha, né, no anúncio publicitário: Gracias por no fumar. Su aliento más fresco, sus pulmones más limpios, su vida más larga y mejor. Los no fumadores agradecidos. Mejor salud para los que lhe rodeiam. Então, obrigado por não fumar. Seu hálito mais fresco, seus pulmões mais limpos, sua vida mais extensa e melhor. E os não fumantes agradecem. Melhor saúde para aqueles que estão à sua volta. Então, esse título, Gracias por não fumar, né? Obrigado por não fumar, associado ao conteúdo do texto, que traz os benefícios para aqueles que não fumam. Qual seria a finalidade que esse título nos traz? Seria proibir o consumo de cigarro em ambientes públicos? Não. Informar os sintomas do tabagismo? Não. Muito menos aqui está falando a respeito dos benefícios daquelas pessoas que não são fumantes. A alternativa C, que seria a nossa resposta, convencer os fumantes a abandonar o vício, né? Então, persuadir os fumantes a abandonarem esse vício, sugerindo os benefícios para aqueles que não fazem uso ou consumação de cigarro. A alternativa D, questiona a qualidade de vida do fumante, dizendo justamente os benefícios para aqueles que não fazem, né, não fumam. E a alternativa E, agradecer as pessoas que não fumam. Também, de certo modo, mas a ênfase seria o convencimento dos fumantes a abandonar esse vício. No texto publicitário a seguir, temos a presença de um tênis, certo? E ele fala o seguinte: o texto publicitário utiliza diversas estratégias para enfatizar as características do produto que pretende vender. Assim, no texto, o uso de vários termos de outras línguas, que não a espanhola, tem a intenção de
Alternativa A, atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda. Alternativa B, popularizar a prática de exercícios esportivos. Alternativa C, agradar os compradores ingleses desse tênis. Alternativa D, incentivar os espanhóis a falarem outras línguas. Ou alternativa E, enfatizar o conhecimento de mundo do autor do texto. E o anúncio traz o seguinte: brincando, Kangaroos llega a México con diseños atléticos, pero muy fashion. Tiene un toque vintage con diferentes formas y combinaciones de colores. Lo más cool de estos tenis es que tienen bolsas para guardar llaves o dinero. Son ideales para hacer ejercicio y con unos jeans obtendrás um look urbano. Fazendo a tradução, temos o nome do tênis, né, que ele conceitua, Kangaroos. Chega ao México com desenhos atléticos, mas muito fashion, né, muito elegante. Apresenta um toque vintage, pouco clássico, com diferentes formas de combinação de cores. O mais interessante, o mais legal destes tênis é que apresentam um espaço destinado para colocar chave ou dinheiro. São ideais para fazer exercício e com uns jeans, né, umas calças, você terá um look urbano. Então, voltando ao enunciado, temos no texto o uso de vários termos de outras línguas que não a espanhola tem a intenção de. Então, a nossa alternativa correta seria a alternativa A. Atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda. Justamente é uma estratégia de marketing para atrair o público-alvo específico do tênis. Na campanha a seguir, temos o seguinte. Nessa campanha contra o mosquito transmissor da Zika, da dengue e da chikungunya, o enunciador se dirige ao leitor. Alternativa A, condicionando a exercer atividades comunitárias. Alternativa B, ora incluindo-se nas ações, ora ordenando informalmente. Alternativa C, ora instruindo em seus atos, ora reprimido em suas falhas. Alternativa D, adicionando vozes e posturas divergentes às ações dos moradores. Ou a alternativa E, impondo-se como voz de autoridade de um órgão governamental. E temos o seguinte na campanha. Semanas de acción. Um pouco mais acima, contra los mosquitos. Todos tenemos que hacer algo. Jueves, hoy tapamos los tanques de agua. Si tenés en tu casa un tanque o cisterna que acumule agua en el exterior, tapalo completamente. Y si no podés taparlo, ponele un mosquitero. Así, le sacás al mosquito, transmisor de Zika, dengue y chikungunya, la posibilidad de poner huevos. Todas las acciones, repetirlas semanalmente y cada vez que llueva. Superintendencia de Servicios de Salud, Ministério de Salud, Presidência de la Nación. Então, são semanas de ação, né, de prevenção à proliferação do mosquito. Então, contra os mosquitos, todos nós temos que fazer algo. Jueves, quinta-feira, hoje tapamos os tanques ou reservatórios de água. Se você tem na sua casa um tanque ou uma cisterna que acumule água no exterior, tampe-o, feche-o completamente. Se você não pode tapar, coloque uma tela, né, para impedir que o inseto, a larva, passe. Assim você retira o mosquito transmissor da Zika, dengue e chikungunya, de ter a possibilidade de colocar novos ovos, de ter a proliferação. Todas essas ações você deve repetir semanalmente cada vez que chova. Então, a Superintendência de Serviços de Saúde, Ministério da Saúde e Presidência da Nação. Então, voltando ao enunciado, ele fala, nessa campanha, né, o enunciador se dirige ao leitor de que forma? Então, a nossa resposta seria a alternativa B, ora incluindo-se nas ações, ora ordenando informalmente. Incluindo-se nas ações quando ele faz uso da primeira pessoa do plural. Hoy tapamos los tanques de agua. Então, nós tapamos. Então, ele se inclui no discurso. E a segunda parte, ordenando informalmente, porque ele está fazendo a utilização del voseo. O voseo seria o uso do pronome vos em substituição à segunda pessoa do singular tu
certo? Então, ao invés de falar tú tienes, falamos vos tenés. Então, ele faz uso desses verbos, os verbos tenés, podés e sacás. Então, nossa alternativa correta é a alternativa B, ora incluindo-se nas ações, ora ordenando informalmente. No anúncio a seguir, temos, com base no texto, assinale a alternativa correta. A alternativa A fala, dançar minimiza os riscos de padecer de PAD. A alternativa B fala, a PAD é uma doença mais comum em mulheres acima de 50 anos. A alternativa C, a PAD é uma doença típica de terceira idade, ausente em outras faixas etárias. A alternativa D, a propaganda atenta para a prevenção de infartos e diabetes na terceira idade. E por fim, a alternativa E, a propaganda alerta para a prevenção e o tratamento de doenças vasculares. E temos o seguinte, la PAD aumenta o risco de ataque ao coração e ao cerebro. Então, la PAD, enfermidade arterial periférica, hoje conhecido como AVC, significa que as arterias de las piernas están obstruidas. Esa enfermedad aumenta el riesgo de infarto de miocardio, apoplejía e incluso la muerte. Si tiene más de 50 años, especialmente si es afroamericano, si fuma o fumaba, tiene diabetes, presión arterial alta o colesterol alto, o si tiene un historial personal o familiar de enfermedades vasculares, ataque al corazón o al cerebro, la probabilidad de que padezca PAD es más alta. Sus piernas merecen atención y cuidado. Pregunte a su médico acerca de la PAD. Então, a PAD, essa doença arterial periférica, significa que as artérias das pernas estão obstruídas. Essa doença aumenta o risco de infarto, do coração, inclusive também levar à morte. Se você possui mais de 50 anos, especialmente se é afro-americano, se fuma ou fumava, apresenta diabetes, pressão arterial alta ou colesterol alto, ou se tem um histórico pessoal ou familiar de doenças vasculares, ataque ao coração ou ao cérebro, a probabilidade de que padeça, de que faleça do PAD é muito mais alta. Suas pernas merecem atenção e cuidado. Pergunte ao seu médico acerca da PAD. Então, voltando ao enunciado da questão, qual seria a nossa alternativa correta? A alternativa A fala que dançar minimiza os riscos de padecer de PAD. Então, no texto, no anúncio, não há nenhuma menção explícita sobre a questão de dançar. A alternativa B fala que a PAD é uma doença mais comum em mulheres acima de 50 anos. Também não temos essa constatação no texto. A alternativa C fala que a PAD é uma doença típica da terceira idade, ausente em outras faixas etárias. Então, é uma doença mais propensa a pessoas afro-americanas acima de 50 anos. E não temos nenhuma constatação de informação acerca dessa enfermidade padecer em outras faixas etárias. A alternativa D fala que a propaganda atenta para a prevenção de infartos e diabetes. E justamente ela fala de riscos e consequências, não para a prevenção de infartos e diabetes. E, por fim, nossa resposta, a propaganda alerta para a prevenção e o tratamento de doenças vasculares, alternativa E. E, para finalizarmos, temos a nossa última questão, que fala o seguinte: sobre o produto do anúncio publicitário, é correto afirmar que alternativa A é destinado ao público feminino jovem e universitário. Alternativa B será comprado à vista nas lojas que habitualmente vendem os produtos Adidas. Alternativa C traz uma característica conhecida da marca Adidas. Alternativa D é adquirido apenas em algumas lojas de galerias conhecidas. Ou a alternativa E é indicado para uso nas zonas metropolitanas de difícil acesso aos pedestres. Então, como podemos ver, temos a imagem de um sapato
da Adidas, né, um tênis, e fala por solo 439,63, ou melhor, 3 cuotas de 146,33. E aqui abaixo temos Netshoes, né, e compra la tuya. Então temos assim no texto: diseñadas originalmente para las pistas de corrida, las zapatillas Adidas Country Classic sedujeron a los amantes de la moda retro por su estilo que recuerda décadas pasadas. Además, porque son extremadamente cómodas. Sus materiales y su forma versátil no cansa los pies por usarlas todo el día. La capellada es de caña baja y está a todo cuero natural, ultra duradero. Las 3 legendarias rayas Adidas lucen el color de destaque en los laterales. Con goma en toda la extensión de la suela, podrás andar tranquilo sobre qualquer tipo de superfície. Então, esse tênis, esse sapato da Adidas, originalmente foram feitas para pistas de corrida, né? Os sapatos Adidas Country Classic, que seduziram aos amantes da moda retrô pelo seu estilo que recorda, né, lembra décadas passadas, além de ser extremadamente cômodas, apresentando material e sua forma versátil, não cansando aos pés, mesmo que você utilize durante todo o dia. Então, a parte que protege o seu tornozelo é de cano baixo e a couro natural, super resistente. Então, temos as 3 famosas listas que é característica predominante da marca Adidas, fazem parte da cor de destaque nas suas laterais. Então, com borracha em toda a extensão em sua sola, você poderá andar tranquilo sobre qualquer tipo de superfície. Então, fazendo a análise das alternativas, temos a alternativa A diz que é destinado ao público jovem, feminino e universitário. Não, ele não vem especificando que só é para público feminino, jovem e universitário, então a alternativa está incorreta. Será comprado à vista nas lojas que habitualmente vendem os produtos Adidas. Então temos que ele pode ser comprado na Netshoes e que também pode ser parcelado. Então também está errado. A alternativa C traz uma característica conhecida da marca Adidas, que seriam justamente essas 3 listas, que é marca predominante da empresa. A alternativa D diz que é adquirido apenas em algumas lojas de galerias conhecidas, e está incorreto também. E a alternativa E fala que é indicado para uso nas zonas metropolitanas de difícil acesso. Também está errada, que podemos usar para todas as ocasiões durante todo o seu dia. Então, alternativa correta, alternativa C. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, de todas as dicas, e nos vemos em uma próxima aula. Adiós! Bem, School Friends, a nossa aula de hoje vai terminando por aqui. Mas olha só, tem muito mais episódio vindo por aí. Todas as segundas e sextas-feiras, às 21h15 e aos sábados, às 16 horas, tem mais episódio para você do Nota 10. E para não perder nada e nem ficar de fora do que acontece por aqui, segue a gente nas redes sociais. É o @TCM10HD. Beijo, School Friends, e até a próxima!